Olá aluna, bem-vindo à nossa última aula da disciplina de gestão de recursos naturais energéticos. Chegou já a última aula, mas olha, nós já falamos já de tantos assuntos aqui importantes para entender as energias renováveis e não renováveis. Lá na nossa primeira aula, a gente falou sobre energia renovável e não renovável, as fontes de energia. A segunda aula a gente abordou alguns conteúdos relacionados às políticas energéticas, entendemos como é a matriz energética do nosso Brasil e aí a gente verificou que nós temos a matriz energética mais diversificada do mundo. E isso é ótimo, porque a gente pode trabalhar aí com essas fontes de energias renováveis para a geração de energia limpa, que agride o menos possível o ambiente. Na última aula, a gente falou sobre energia nuclear, que é um assunto tão discutido que gera controvérsias ainda em algumas pessoas e por conta dessa controvérsia, devido a alguns especialistas, ainda não é uma área tão esqueci a palavra agora, mas que é tão utilizada, sabe? Justamente para entender o que é aplicado tanto financiamento para que aumente-se essa obtenção devido à energia nuclear, justamente porque alguns pesquisadores, alguns cientistas, algumas pessoas relacionadas da área não chegam a um consenso da utilidade dessa energia. A gente verificou que é uma energia limpa, obtida, né, energeticamente, energia elétrica é limpa, mas que ela não é tão limpa assim quando considerada na extração do urânio, tem os riscos dos acidentes, por isso ainda que é tão controverso. Para finalizar todos esses assuntos abordados para a gente entender todas essas formas de energia, como transformar as energias obtidas em energia elétrica para utilização própria, a gente vai falar do tema específico dessa aula, que está relacionado com outras formas de energia. Como obter outras formas de energia em que eu não precise trabalhar tanto nas termoelétricas com a queima dos combustíveis fósseis e nem tanto na área hídrica, como a gente tem na matriz energética, mais de 60% da obtenção da nossa energia brasileira advém das hidrelétricas, que resulta para nós numa fonte renovável de energia, mas que a energia ela não é tão limpa assim. A gente vai entender o porquê no desenvolvimento da nossa aula de hoje. Assim, como competência da unidade de ensino da aula, vamos ao quadro, nós iremos compreender os conceitos relacionados aos combustíveis fósseis, bem como a dependência da sociedade em relação a esses recursos e entender os impactos ambientais causados pela utilização desses combustíveis e a gestão ambiental no Brasil. Para isso, a gente vai tratar dos assuntos do uso dos combustíveis fósseis e seus impactos, busca pela utilização de fontes de energia alternativa e as perspectivas dos setores de energia limpa. Mas aí a gente vem falando sobre combustível fósseis, fontes de combustível. O que são esses combustíveis, né? Combustível fóssil a gente já pensa no petróleo automaticamente, mas existe mais? Como eles são? Qual é advindo? De onde eles vêm? Como eu posso obter? Como transformar esse combustível em energia para depois transformar essa energia em energia elétrica? Bom, vamos ao quadro? E é exatamente isso que a gente vai entender ao longo da nossa aula de hoje. Quando a gente fala de fontes renováveis, como as forças das águas, por exemplo, dos ventos ou energia do sol, recursos fósseis, elas estão entre os combustíveis usados para a geração de energia elétrica e por meio de turbinas, geradores, podemos transformar em outras formas de energia, como a mecânica, a química, em eletricidade. Assim, a gente tem alguns tipos de obtenção
para essas energias elétricas, alguns combustíveis. Dentre eles, nós temos a hidráulica, que a gente utiliza aí a força dos rios para a obtenção da energia mecânica e transformar essa energia em energia elétrica, a energia do gás natural, do petróleo, carvão, nuclear, biomassa, eólica, solar, geotérmica, marítima, biogás. Existem só essas? Não, não existem só essas. Cada um desses combustíveis, ele vai apresentar para nós um tipo de energia que deverá ser transformada em eletricidade. Agora, a gente precisa começar a entender como ou quais são os combustíveis mais eficazes nessa transformação, nessa obtenção de energia elétrica. Qual deles vai agredir menos o ambiente? Qual deles, o mais ideal é a gente trabalhar com as fontes renováveis de energia, quais delas vão produzir energia limpa? Para que a gente entenda tudo isso que eu estou falando para você, nós iremos trabalhar com a nossa situação geradora de aprendizagem para fixar esses conteúdos. E ela diz que, vamos ao quadro, a nossa situação geradora de aprendizagem, ela fala que você foi contratado como consultor e especialista na área para apresentar a melhor forma de atuação na indústria sobre a questão de interesse em investir em sustentabilidade em relação à energia, ao meio ambiente. Atualmente, a empresa ela utiliza em sua indústria 40% da energia elétrica da concessionária local e 60% de energia gerada por fontes de combustíveis fósseis. Assim, você deve elaborar um relatório contendo as seguintes informações: o uso dos combustíveis fósseis e seus impactos, a busca pela utilização de fontes de energia alternativas, perspectivas dos setores para a utilização e obtenção da energia limpa. Num primeiro momento da sua consultoria, você foi indagado sobre o que é combustível fóssil, quais são os combustíveis fósseis existentes, onde eles são encontrados, quais são os impactos causados por esses combustíveis, quais os órgãos responsáveis pela gestão ambiental desses recursos e como a sustentabilidade poderá ser aplicada ao consumo de combustíveis fósseis. Para você responder toda essa pergunta aí que fizeram para você, você precisa analisar cuidadosamente e entender os conceitos relacionados a combustíveis fósseis. Vamos a eles? Em algum momento da sua vida, você já ouviu falar sobre combustível fóssil? Normalmente, quando a gente está estudando lá nos primeiros anos da nossa rede de ensino, nas matérias de geografia, é falado sobre essa obtenção de combustível fóssil, aplicação do combustível fóssil, onde estão localizados a maioria desses combustíveis fósseis. Então, você já ouviu falar em algum momento. Mas você sabe o que são? No que são constituídos e por que esses combustíveis são chamados de combustível fósseis? Essa palavra fóssil, por que está relacionada a isso? Quem constitui? Vamos entender melhor cada um deles? De maneira geral, os combustíveis fósseis são compostos de carbono considerados recursos naturais não renováveis que originam-se a partir da decomposição da matéria orgânica e seu processo de formação ocorre em milhares de anos. Esses combustíveis, eles são extraídos de áreas profundas do solo e do mar e são direcionados para a geração de energia térmica, elétrica e fins industriais. A energia elétrica gerada a partir dessas fontes não renováveis correspondem a 78% do total da energia produzida mundialmente. E embora os combustíveis fósseis sejam a principal fonte de energia do mundo, elas são responsáveis por graves impactos ao meio ambiente, danos à saúde da população e causa de problemas sociopolíticos, pois a queima dos combustíveis fósseis emite gases poluentes e substâncias tóxicas na atmosfera, responsáveis pelo efeito estufa e aquecimento global. E alguns exemplos de combustíveis fósseis são petróleo, gás natural,
xisto betuminoso e o carvão mineral. Aqui a gente vai trabalhar com cada um ou analisar cada um desses combustíveis fósseis, começando do petróleo. Só que antes do petróleo ser descoberto, eu preciso te contar uma curiosidade, eu preciso te contar uma coisa para que você vá pesquisar mais sobre isso. O petróleo ele não é a primeira fonte de energia em que o mundo foi deparado para a obtenção de energia elétrica, para a obtenção de eletricidade ou para a obtenção de qualquer tipo de energia que seja. A gente utiliza petróleo aí na sua refinação para a obtenção da gasolina, por exemplo, em que a gente utiliza de combustíveis de carro, ou seja, de maneira geral, o petróleo não foi o primeiro combustível que surgiu. Antes do petróleo, eles utilizavam óleo ou gordura de baleia para obter energia. E aí estava tendo um grande problema, porque tinham as caças às baleias realmente, para que eles matavam essas baleias para utilização dessa gordura delas para obtenção de energia. Estava chegando num ponto em que eles já não sabiam mais o que ia fazer futuramente, porque a quantidade de baleias que estavam ali, naqueles locais principalmente de extração, né, de caça às baleias, já estavam diminuindo muito. Não se tinham mais tanta quantidade de baleia assim do que antes, porque demora-se milhões de anos para ter do jeito que é. E aí, de repente, você começa a desmatar abruptamente e não dá tempo do sistema se regenerar. E aí eles já estavam começando a ficar preocupados, o que vai fazer agora, daí para frente? Eis que descobriram o petróleo. E a gente já está chegando numa época parecida, né? Em que o petróleo, que é uma fonte de energia não renovável, ou seja, ela pode ser renovada, mas demora milhões de anos sobre temperatura e pressão específica, ou seja, a gente não consegue renovar da noite para o dia uma fonte de petróleo, já está acabando. E como vai ser daqui para frente? Aí é necessário a gente começar a investir ou verificar as fontes de energia renovável. Mas vamos entender agora o que é cada um desses principais pontos dos combustíveis fósseis, começando pelo petróleo. Vamos ao quadro. Quando a gente fala de petróleo, o petróleo ele é um combustível fóssil mais conhecido e utilizado. Ele é um líquido composto basicamente por hidrocarbonetos, ou seja, elementos de hidrogênio e carbono, contendo uma pequena parcela de nitrogênio, enxofre e oxigênio. E ele pode ser dividido em dois grupos, o grupo chamado de leve e o grupo chamado de pesado. Nesse grupo do petróleo leve, é um petróleo mais puro, contendo pouca presença de impureza de enxofre e com maior quantidade de compostos orgânicos que facilitam na sua refinação. No caso do petróleo pesado, está referindo-se ao petróleo que ele é menos valioso, com mais impurezas, sendo necessário maior investimento para refinação. E o transporte aí desse petróleo, ele é extraído e ele deve ser transportado até a sua região de comercialização. Uma vez extraído, o petróleo é encaminhado a refinarias onde passa pelo processo de separação da gasolina, óleo combustível, óleo diesel e também outros óleos. O principal impacto decorrente do petróleo se dá pelo vazamento do óleo no ambiente durante o processo de extração, que provoca graves danos quando entra em contato com os recursos hídricos e o solo também. As consequências desses vazamentos, em sua maioria, podem ser irreversíveis, destruindo ecossistemas, ou seja, fauna e flora, prejudicando a população que vive nos locais afetados, entre outras tantas situações. E aqui a gente também tem um fato recente que aconteceu aqui no Brasil, né? Você se lembra daquele carregamento? Eu não lembro de onde era o carregamento, que virou no oceano e as ondas marítimas vieram trazendo petróleo para o Nordeste brasileiro. E aí, eu falando aqui, você deve lembrar que passou no jornal algumas vezes aquelas cenas dos animais todos embebecidos no óleo. Aí a gente tem o problema tanto da mortandade dos peixes no oceano, quanto o petróleo ele acaba fazendo uma camada sobre a água, né? Então não há passagem de luz nessa água.
entre tantas outras coisas ali de destruição de fauna e flora. Então, um desses exemplos é do impacto negativo no petróleo, tanto na água quanto no solo. Voltemos ao quadro. Para a gente entender aí as reservas de petróleo, porque elas produziram no mundo 1,7 trilhão de barris de petróleo em 2015, por exemplo. Esse gráfico para nós, esse gráfico mostra para nós uma amostragem da quantidade de barris que foram produzidos no ano de 2015. O Oriente Médio é a região em que se encontram as maiores reservas mundiais do petróleo. Nesse ano de 2015, ele produziu 803,5 trilhão de barris de petróleo. O Brasil, ele ficou em 15º lugar no ranking mundial das reservas de petróleo. Então tá aí, o Oriente Médio é o local onde mais produz, onde mais é extraído o petróleo. Um outro combustível fóssil bastante conhecido é o gás natural. E o gás natural, ele é composto por diversos gases, mas predominando o gás metano e pequenas quantidades de butano e propano. Aí, metano, butano e propano, eles são hidrocarbonetos de ligação de carbono e oxigênio em que muda o seu prefixo, que a gente chama de met, but e prop, devido à quantidade de ligações que ele tem na sua cadeia principal. Tá? Depois dá uma olhadinha lá nessa descrição química para você entender qual é a diferença do metano, butano e propano. Todos eles ligações simples nessa cadeia hidrocarboneto, mas ele mostra para nós qual a quantidade aí dos elementos químicos que compõem essa estrutura, por isso tem esses nomes variados. O gás natural, ele é um combustível inodoro, atóxico, incolor e mais leve que o ar. E na utilização desse gás natural, os gases propano e butano são liquefeitos, produzidos assim o gás liquefeito de petróleo, que é o que nós conhecemos por GLP. E ele é utilizado nas cozinhas e indústrias. E esse gás é acondicionado e pressurizado em cilindros, principalmente em locais onde não existe rede de distribuição de gás. O grande problema desse gás aí é que ele não tem cheiro. E quando há um vazamento de gás, você não sabe que o gás está vazando. E o gás, ele é extremamente, não é volátil a palavra. A professora tá ruim de novo de palavra, gente. É um combustível, ele explode facilmente em contato ali com pequena faísca, alguma coisa. Eu esqueci o nome mesmo, mas você sabe do que eu tô falando. Ele é extremamente isso aí. E aí? Por isso que os acidentes com gás de cozinha, por exemplo, eles são tão danosos, porque a gente não tem noção de que esse gás está vazando, eu não consigo ver. Depois de uns tempos para cá, eles colocaram enxofre no gás, no GLP, justamente para quando tiver esse vazamento, a gente sinta o cheiro desse gás. E aí, sentiu o cheiro de gás, verifica lá no fogão se tem algum tipo de vazamento, fecha todas as bocas. Inflamável é a palavra certa. Ele é extremamente inflamável. Lembrei. E aí você chega na sua casa, está com cheiro de gás, abre tudo antes de acender qualquer luz, abre tudo, verifica, faz o vento circular, né? Abre as janelas para o vento circular, desliga os botões ali do seu fogão, espera um pouquinho para aí você acender uma luz, porque quando a gente fecha o circuito para acender a luz e eu tenho um vazamento de gás, a explosão ela pode acontecer, isso é muito perigoso, tá? Então por isso que eles colocaram esse enxofre, esse cheiro que a gente fala, tá vazando gás, não é o gás de cozinha, não é o gás que a gente utiliza, né, que é extraído aí de um combustível fóssil. Na verdade foi um elemento que foi colocado a mais justamente para a gente ter essa noção do que o gás está vazando. Tá? Voltemos ao quadro. Para a gente terminar de falar aí sobre esse gás natural, a gente não pode esquecer de falar, que eu estava esquecendo, que o gás natural é considerado o combustível fóssil menos impactante ao meio ambiente. Sua queima emite menor quantidade de gases poluentes comparada aos demais combustíveis. Entretanto, o vazamento desse gás durante a exploração e queima contribui para o aquecimento global e pode causar danos à saúde e ao meio ambiente.
Outro material que vem causando diversas discussões devido aos impactos ambientais decorrentes da sua exploração é o xisto betuminoso. Tem algumas pessoas que falam quisto betuminoso, outras xisto betuminoso, tá? As duas formas estão certas. Ele também é denominado como xisto de petróleo. E trata-se de qualquer rocha que tenha elementos betuminosos sólidos que, a partir de um processo de aquecimento, libera um líquido similar ao petróleo. E a formação desse material é parecida com a do petróleo e gás natural, que leva milhões de anos para construir por meio da decomposição de matéria orgânica, sem a presença de oxigênio, geralmente nas profundidades de lagos e mares. Entretanto, durante a sua constituição, a pressão e o calor não foram suficientes para produzir o hidrocarboneto líquido ou gasoso. Por isso, esses reservatórios são considerados não maduros. E aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Tem especialistas falando que esse xisto betuminoso é um passo antes do petróleo, que se esperassem mais tempo, não sabe exatamente, tem uma previsão de quanto tempo, para a sua extração, ele se transformaria em petróleo e o gás natural, tá? Mas devido a essa situação, eles chamam de reserva imatura, porque ainda não chegou no tempo, não se passou o tempo necessário para a criação para se transformar em petróleo. Está recente, mas como a gente descobriu, ou como foram descobertas essas reservas, elas já estão sendo exploradas. E esse xisto betuminoso ele já está sendo extraído e comercializado. Um outro combustível fóssil que nós temos, ele é conhecido como carvão mineral. Vamos ao quadro? E o carvão mineral, ele é um combustível fóssil, também formado pela decomposição de matéria orgânica e é uma rocha de cor preta, composto em sua maioria por carbono. Esse combustível ele é encontrado no subsolo terrestre e extraído pelo sistema de mineração. O seu uso como fonte de energia em grande escala ocorreu durante a Revolução Industrial lá no século XVIII e até hoje é um dos combustíveis fósseis mais utilizado mundialmente na produção de energia. O principal problema do uso do carvão mineral são os impactos socioambientais causados pelo processo de extração e consumo. Na extração, destrói vegetação, causa erosão, destrói habitats e no consumo, a liberação dos gases responsáveis pelo efeito estufa e também a chuva ácida. E além dos diversos danos ao meio ambiente devido à extração e uso dos combustíveis fósseis, existem os desastres ambientais decorrentes dos acidentes de vazamento de petróleo e os seus derivados também. Vamos falar de alguns desses desastres aí, começando pelo acidente em consequência da Guerra do Golfo, no Kuwait, em 1991. Com o intuito de diminuir a oferta de petróleo, as tropas iraquianas abriram válvulas dos poços de combustível, causando derramamento de cerca de, eu vou falar pausadamente o valor, 240 milhões de galões de petróleo bruto no Golfo Pérsico. Esse acidente causou danos irrecuperáveis no ecossistema do Golfo. O segundo acidente ele ocorreu no Golfo do México agora, no ano de 2010, e é considerado o maior desastre acidental da história, quando fala-se do petróleo. E em consequência de um vazamento do gás durante o processo de extração e exploração, ocorreu uma explosão na plataforma química, causando a morte de 11 pessoas e o derramamento de 206 milhões de galões de petróleo. No Brasil, no ano de 2000, no estado do Paraná, foram derramados em torno de 4 milhões de litros de óleo no Rio Iguaçu durante o percurso do combustível por meio de um oleoduto. E no mesmo ano, no ano de 2000, ocorreu o derramamento de aproximadamente 1,3 milhões de litros de petróleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Esse acidente decorrente de um problema na tubulação da refinaria de Duque de Caxias. E nós não podemos esquecer
e eu vou citar de novo, esse último acidente aí tão grave que aconteceu, em que todo o nosso Nordeste chegou até o nosso Nordeste, né? Esse petróleo que foi derramado no mar, em que todo o nosso Nordeste sofreu com esse derramamento de óleo. Foi-se já totalmente extraído do mar? Já foi recuperado? Não. Quando ocorrem esses derramamentos de petróleo, é muito difícil a recuperação da fauna e da flora do local. Então, há um trabalho exaustivo para retirar o óleo do local e a gente não consegue retirar 100%, tá? Tem um máximo que é possível dessa retirada. E além desse trabalho exaustivo de limpeza, tem que ser feito um trabalho exaustivo de tentar recuperar o máximo possível da fauna e da flora, que é o que essas unidades aí de pesquisa têm feito nessa região, não só nessa região, mas ao longo do mundo inteiro, né? Para trazer, usando os combustíveis com sustentabilidade e trazendo de novo a reconstrução da flora e da fauna, diminuindo os impactos desses acidentes referentes ao derramamento de petróleo. Você está analisando os conceitos relacionados aos combustíveis fósseis. E aí, nessa análise, você precisa descrever um laudo técnico mostrando, apontando algumas características específicas desses combustíveis fósseis. Vamos entender qual é a tarefa que você deve fazer no momento? Como você é o consultor e deverá, por meio de um relatório, convencer um cliente a investir na substituição dos combustíveis fósseis por fontes de energias renováveis na indústria, você precisa elaborar um relatório que será necessário mostrar ao seu cliente o conceito dos combustíveis fósseis, em que são encontrados os impactos causados por eles e os órgãos responsáveis pela gestão ambiental desses recursos no país. Assim, os primeiros 2 pontos são necessários trabalhar. Como fazer isso? Como mostrar para ele esse conceito de combustível fóssil? Como melhor trabalhar esse conceito? Como mostrar para ele que tem alguns pontos negativos relacionados à utilização desse combustível fóssil e que seria melhor investir na obtenção de energias através das energias renováveis e quais os principais aspectos que deverão ser ressaltados. Vamos começar essa análise então falando dos combustíveis fósseis e de maneira geral é importante lembrar que os combustíveis fósseis eles são compostos de carbono considerados recursos naturais não renováveis, originando-se a partir da decomposição da matéria orgânica e seu processo de formação ocorre milhares de anos a pressão e temperatura específica para a formação desses combustíveis fósseis. E eles são extraídos de áreas profundas do solo e do mar e são direcionados para a geração de energia térmica e elétrica e fins industriais. Os principais combustíveis fósseis são petróleo, gás natural, xisto betuminoso e o carvão mineral. E é importante nessa análise aí você citar que esse xisto betuminoso é como se ele fosse um petróleo que ainda não chegou à maturidade. É um passo antes do petróleo, porque ainda não se deu o tempo necessário para esse xisto betuminoso se transformar no petróleo. O principal impacto ambiental decorrente do petróleo são os vazamentos de óleo no ambiente, provocando graves danos quando entra em contato com os recursos hídricos do solo. E as consequências dos vazamentos, em sua maioria, podem ser irreversíveis, destruindo ecossistemas, fauna, flora e prejudicando a população que vive nos locais afetados. E aqui eu quero colocar um adendo para você, importante. Alguns cientistas têm falado que esse petróleo, o gás natural, o xisto betuminoso, o carvão mineral, os combustíveis fósseis de maneira geral, eles estão localizados abaixo do solo, certo? Seja o solo comum ou seja abaixo dos oceanos. Ótimo. Quando eu retiro essa quantidade de petróleo, que seja do gás natural, do xisto betuminoso, sei lá, de qualquer um desses combustíveis fósseis, eu deixo um buraco nesse solo.
eu extraio, né? O nosso solo ele é todo segmentado, cada região, dependendo da altura ali, da profundidade, eu tenho um tipo de rocha característica. E se eu retiro, entre essas rochas tem uma camada de petróleo. Se eu retiro esse petróleo daí, vai ficar vazio. E com o passar do tempo, o solo vai se acomodando. Então, muitos pesquisadores têm falado que alguns abalos sísmicos têm sido referente a essa acomodação do solo, justamente porque tem um vazio ali e ele vai ser preenchido de alguma forma com o ajeitamento desse solo. Então tem mais isso que deve ser levado em consideração quando a gente está falando da extração desses combustíveis fósseis. Vamos ao quadro e continuar com essa análise. Então a gente falou aí sobre o petróleo e as consequências do vazamento. Temos o gás natural, que é considerado o combustível fóssil menos impactante ao meio ambiente, sendo composto por diversos gases, predominando o gás metano. O xisto betuminoso, que trata de qualquer rocha que tem elementos betuminosos sólidos, que a partir de um processo de aquecimento libera um líquido similar ao petróleo. E o grande problema desse combustível é o impacto ambiental, porque o petróleo de xisto ele é extraído a partir da injeção de grandes quantidades de água e produtos químicos em alta pressão sobre a rocha, podendo causar contaminação hídrica e dos solos, emissões de gases de enxofre, que é a causa principal das chuvas ácidas, e há perigo de incêndio porque são altamente inflamáveis. E o carvão mineral é atualmente um dos combustíveis fósseis mais utilizados mundialmente na produção de energia, e o seu principal problema são os impactos socioambientais causados pelo processo de extração e consumo. A exploração destrói a vegetação, altera o habitat de ecossistemas e provoca imensas erosões, além do uso de substâncias químicas que podem causar contaminação hídrica. E durante o consumo do carvão mineral, são obtidos na atmosfera gases como óxido de enxofre e nitrogênio, responsáveis pelo efeito smog industrial, e chuvas ácidas, bem como a liberação do dióxido de carbono, principal causador do efeito estufa. E aí, quando a gente fala desse smog industrial aí, sabe quando você dá uma olhada no horizonte? Tem umas regiões em que há tempo que não chove. Aí você dá uma olhada assim no horizonte, parece ter uma camada de poeira em cima, assim, embaixo das nuvens. Então, esse é o smog industrial que a gente fala. É essa camada densa, é a poluição atmosférica. Então, a queima desses combustíveis, elas auxiliam nessa poluição atmosférica, na formação de chuva ácida. Os noticiários vinham falando semanas atrás, aí, 1 ou 2 semanas atrás, numa chuva negra, numa chuva escura, e que era para se tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque essa poluição, essa camada, fazia muito tempo que não chovia, essa camada de poluição ela é tão densa, tão espessa, com vários elementos poluidores, que a hora que chove, a chuva ela lava o ar. Então ela joga todo esse excesso de poluição para o solo. A hora que essas partículas elas estão caindo, essa água suja, água negra, justamente porque está lavando esse ar. Estou colocando entre aspas, tá? Porque é um termo, não é cientificamente correto a gente falar que está lavando o ar. Tá bom? Mas é para você entender o que significa essa característica ou essa especificidade. A queima desses combustíveis fósseis, a extração desses combustíveis fósseis é muito prejudicial para o meio ambiente. E hoje que a gente entende o que é sustentabilidade e agindo com sustentabilidade de maneira sustentável, é importante com que a gente busque outras fontes de energia. Eu não vou falar para você a nível extremo de falar assim, olha, não vamos usar mais nenhum tipo de energia. Não dá, porque 99,99% dos processos industriais socioeconômicos que nós realizamos na nossa vida, principalmente dia a dia, depende da energia elétrica. O desenvolvimento científico-tecnológico depende da energia elétrica e não dá pra gente falar, não vamos usar. Pelo contrário, com o passar do tempo, essa utilização, essa demanda será maior. A gente viu isso. Então, a gente precisa buscar outros meios. Os meios relacionados às fontes de energia limpa, outras fontes de energia que agridam menos o meio ambiente e que a relação seja sustentável e o custo-benefício seja viável.
A maioria da obtenção da energia elétrica no Brasil, ela é através do sistema hídrico, através das hidrelétricas, né? Mais de 60% aí é relacionado através das hidrelétricas. Mas é necessário a gente verificar, devido à matriz energética brasileira, que existem outras fontes e alternativas de energia e como elas podem ser empregadas. Vamos ao quadro para entender melhor esse assunto? O excesso do consumo de energia ameaça o estilo de vida da sociedade moderna devido aos danos causados no ambiente pelo crescente consumo de energias por fontes não renováveis e poluidoras. Assim, novos paradigmas são discutidos com o intuito de estabelecer um novo modelo econômico, social e ambiental. E as conferências internacionais propõem a substituição da energia não renovável pela aplicação, ampliação e desenvolvimento do uso de fontes de energia renovável e limpa. As fontes renováveis são aquelas que se renovam naturalmente no ambiente e as fontes de energia limpa são aquelas que não causam impactos ambientais, principalmente a emissão dos gases que compõem o efeito estufa. E é improvável que o uso dos combustíveis fósseis seja alterado somente por uma fonte de energia. Nesse sentido, é necessário diversificar as fontes energéticas por outras fontes, como a energia solar, eólica, hídrica, das marés, biomassa, gás, entre outras tantas fontes de energia. E a maioria das fontes de energia são são formas indiretas da energia solar, como a eólica, combustíveis fósseis, biomassa e hidráulica. Vamos entender aí na luz solar. Ela pode ser usada de forma direta como fonte de energia térmica em aquecimento de ambientes fluidos, bem como pode ser convertida em energia elétrica através de instrumentos como o termoelétrico e fotovoltaico. A aplicação térmica para o aquecimento de fluidos é realizada a partir dos coletores e conectores da radiação solar. Os coletores são utilizados em residências e pequenos empreendimentos para aquecimento de água e os contratores solares são empregados em secadores de grãos e produção de vapor, em que se exige uma demanda de temperatura elevada. Aqui é muito comum a gente utilizar esses sistemas de coletores em casas para a utilização da água quente, né? Quando a gente fala aí dessa energia, para a redução da energia elétrica. Então você já viu alguns projetos que solicitam a aplicação desses painéis, por exemplo, fotovoltaicos, ou para essas situações térmicas para aquecer a água para ser utilizado aí em chuveiros, por exemplo, durante o dia. E a geração direta da energia elétrica a partir da radiação solar, ela ocorre quando o calor e a luz solar atingem materiais específicos, que são denominados de semicondutores, como o termoelétrico e o fotovoltaico. O termoelétrico ele utiliza uma diferença de potencial decorrente da união de dois metais em condições específicas, já o fotovoltaico emprega células solares na conversão de fótons em energia elétrica, ou seja, de maneira direta na conversão da energia solar em energia elétrica. E o processo fotovoltaico ocorre com a agitação de elétrons em alguns materiais na presença da luz solar. O silício se destaca entre os materiais mais apropriados para a conversão da energia solar em elétrica, justamente porque o silício ele é um material fundamentalmente semicondutor. E a utilização da energia solar proporciona benefícios ambientais pelo fato de ser uma fonte de energia renovável e limpa, reduzindo a necessidade de construção de novas hidrelétricas e diminuindo a utilização de combustíveis fósseis. A única coisa que a gente precisa entender é que deve ser realizada essa construção dos painéis fotovoltaicos, no caso da obtenção de energia através dos painéis fotovoltaicos. E eles são constituídos basicamente por células solares. O que significa célula solar? É uma célula combustível que funciona através dos raios de sol, da energia solar. Esses painéis, essas células, elas utilizam de materiais semicondutores.
A extração desses materiais semicondutores para a constituição desses dispositivos optoeletrônicos, eles também agridem a natureza, é uma forma de extração. Só que se feita de maneira correta e sustentável, agridem menos do que outras fontes energéticas aí, poluindo menos o ambiente ou degradando menos o ambiente. Voltemos ao quadro. Quando a gente fala da matriz energética do Brasil, ela é considerada a mais renovável do mundo, gerando em torno de 60% da sua energia elétrica por fontes de energia hídrica a partir das usinas hidrelétricas. Esse tipo de geração de energia ela é classificado como energia renovável, porém não se enquadra como energia limpa. O aproveitamento hídrico em usinas é considerado um dos mais eficientes e baseia-se em usufruir da energia cinética ou potencial da água, convertendo-a em energia mecânica por meio de turbinas e gerando eletricidade através dos geradores. E a energia produzida é direcionada por cabos ao transformador e em seguida encaminhada por meio de linhas de transmissão para distribuição até o consumidor. O Brasil tem se destacado na produção da energia eólica, apresentando-se como o maior gerador dessa energia na América Latina. A energia eólica é a conversão da energia do vento em energia elétrica, considerada uma fonte de energia limpa e renovável. Seu aproveitamento ocorre na transformação da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com o uso de aerogeradores, que são turbinas eólicas para gerar a energia elétrica. São utilizados também cataventos e moinhos para o esforço mecânico em bombardeamentos de água e moagem de grãos. Como acontece a obtenção aí dessa energia elétrica através da energia eólica? Essas pás, através do vento, né, da velocidade do vento, da força dos ventos, ela gira essas pás desses grandes cataventos. E esse movimento de translação e rotação de um corpo rígido, que são essas pás do catavento, ele vai provocar uma energia, ele vai obter, gerar uma energia mecânica relacionada ao movimento dessas pás. E através dos transformadores que contém no seu interior, os geradores, essa energia ela é transformada da energia mecânica para a energia elétrica, ao qual nós utilizamos. Voltamos ao quadro. Enfim, o Brasil busca o crescimento da diversificação de sua matriz energética, em que nós analisamos um gráfico da matriz energética aí, mostrando para nós as principais fontes de energia em que a energia elétrica é produzida. Observe essa figura aí, que apresenta para nós a geração da energia elétrica por diferentes fontes do país. É um gráfico de 2015, seguindo o balanço energético nacional. E o desempenho das energias alternativas incentiva a utilização de novas fontes de energias renováveis. Então, até 2015, a grande parte, eu falei 60%, mas segundo esse gráfico aí, especificadamente é 61,9%, grande parte da obtenção da energia elétrica é devido às usinas hidrelétricas. E nós temos gás natural, carvão, derivados de petróleo, ainda em grande quantidade dessa obtenção dos combustíveis fósseis. A energia eólica, ela trabalha só com 3,7%, a energia nuclear 2,5%, a biomassa e as outras energias, ela compõe esse quadro. Então é importante a gente entender essa matriz energética brasileira, entender a composição dos tipos de energia que podem ser trabalhados para a obtenção da energia elétrica, para que a gente possa deixar de lado os combustíveis fósseis e utilizar cada vez menos as hidrelétricas. Por mais que elas sejam obtidas de fonte renovável, utilizada de fonte renovável, não é uma energia limpa, porque ela causa degradação principalmente na construção das suas barragens. Então, assim, a gente tem outros focos para obtenção de energia elétrica. A gente precisa entender cada um deles e ir trabalhando com as suas ampliações e aplicações para que cada vez mais a gente gere mais energia elétrica das fontes renováveis e que essas energias sejam limpas.
Nesse momento da construção do relatório, é necessário investigar mais sobre as fontes de energia renováveis e entender como elas podem ser aplicadas, como elas podem ser atuantes e quais são elas também para compor esse seu relatório. Mas vamos ver qual é a atividade proposta? Vamos ao quadro? Nessa segunda etapa, você deverá esclarecer alguns pontos para o seu cliente, como quais são as principais fontes de energia renováveis limpas disponíveis, quais são os aspectos técnicos da obtenção dessas fontes de energia e quais são as principais características ambientais das diferentes fontes de energia renováveis. Assim, de maneira geral, você deve começar a abordagem enfatizando que as conferências internacionais propõem a substituição das energias não renováveis pela ampliação e desenvolvimento do uso de fontes renováveis de energia e energia limpa. E quando a gente fala de fontes renováveis, são aquelas que se renovam naturalmente no ambiente a curto prazo, e as fontes limpas são aquelas que não causam impactos ambientais, independente de qual seja, destruição de habitat, erosão, a emissão de gases do efeito estufa, da chuva ácida, independente da situação. É improvável que os combustíveis fósseis sejam alterados por somente uma fonte de energia. Então é necessário diversificar essas fontes de energia, como energia solar, eólica, hídrica ou hidráulica, das marés, biomassa, biogás, nuclear, entre outras tantas energias existentes. A maioria das fontes de energia são formas indiretas de energia solar, como a eólica, combustíveis fósseis, biomassa e hidráulica. A luz solar pode ser usada de forma direta, como fonte de energia térmica, em aquecimento de ambientes e fluidos, principalmente utilizando em casa no aquecimento da água, bem como podem ser convertidas em energia elétrica através de instrumentos como o termoelétrico e o mais comum, fotovoltaico. O processo fotovoltaico ocorre na agitação de elétrons em alguns materiais na presença de luz solar. Esse material semicondutor, o silício, ele se destaca entre os materiais mais apropriados para a conversão da energia solar em elétrica, justamente devido às propriedades elétricas que esse material semicondutor ele apresenta. Outra energia renovável é a energia hídrica, que se baseia no aproveitamento hídrico nas usinas hidrelétricas, que utiliza a energia cinética e o potencial da água, convertendo a energia mecânica e, consequentemente, em energia elétrica. Esse tipo de energia ela é renovável, mas ela não é limpa devido aos processos de construção de barragem. E, por fim, destaca-se também a energia eólica, que é a energia que converte a energia do vento em energia elétrica e é considerada uma fonte de energia limpa e renovável. O desempenho das energias alternativas, como fontes hídrica, solar e eólica, incentivam a utilização de novas fontes de energias renováveis, como a biomassa, por exemplo. E nós temos os biocombustíveis, que também vêm se destacando no cenário brasileiro na diversificação de fontes de combustíveis, como os combustíveis fósseis, por exemplo. E esses combustíveis que podem ser utilizados nos biocombustíveis, eles podem ser da mamona, girassol, amendoim, pinhão, soja, entre outros todos. E a gente utiliza muito, já há muito tempo, um biocombustível vindo da cana-do-açúcar, que é o álcool combustível, aí, o etanol combustível que pode ser utilizado nos carros. E nós temos que aqui no Brasil, esse combustível, o etanol, ele é produzido através do vegetal cana-de-açúcar, mas em outros locais, por exemplo, na América do Norte, nos Estados Unidos, ele é obtido através do milho. Então, a gente pode trabalhar com esses vegetais para a obtenção dos biocombustíveis. A sua queima também agride o meio ambiente? Sim, mas em menor quantidade que a gasolina, que é a queima do combustível fóssil. Então, a relação do custo-benefício, esses biocombustíveis, eles são melhores atribuídos do que aos combustíveis fósseis, por exemplo.
E aí eu falei para você, né, sobre o combustível etanol, que ele é produzido pela cana-de-açúcar ou pelo milho. Por que esses dois, principalmente? Porque o teor de açúcar deles é muito elevado e na fermentação desse combustível, que é a produção do álcool efetivamente, quanto maior o teor de açúcar, maior a fermentação que ele tem, né? Aqui no Brasil é utilizado a cana-de-açúcar, nos Estados Unidos é utilizado o milho. Qual é a diferença entre eles na produção e na qualidade desse etanol? Vamos ao quadro. Então nós temos que as duas fontes mais comuns para a produção do etanol é a cana-de-açúcar e o milho. E esse etanol de milho, que a gente não tem tanto conhecimento dele, ele é mais comum nos Estados Unidos, mas é considerado menos eficiente que outros tipos de etanol, como o de cana-de-açúcar, por exemplo, porque apenas o seu grão é utilizado e muitos produtos à base de petróleo são utilizados na produção de milho. Depois dá uma pesquisada melhor sobre a obtenção desse processo do álcool, do etanol através do milho. Mas quando a gente fala na obtenção do etanol da cana-de-açúcar, a gente utiliza tudo, né? Moe tudo. No processo todo, hoje, a sustentabilidade ela é impecável. A ação sustentável, desde o plantio da cana-de-açúcar até a extração do caldo, a utilização do bagaço, a água nesse processo da lavagem do bagaço, tudo isso é reutilizado. Não há mais resíduo de perda de nada, porque qualquer tipo de resíduo que há é utilizado. Até o bagaço, quando não utilizado para fins de própria obtenção de energia para a usina específica, ele é utilizado aí em artesanato. Então hoje todo o material ele é utilizado e reutilizado. E do milho, como que funciona isso? Além do que os gastos para a produção e a utilização são mais reduzidos do que a cana-de-açúcar. E aí eu vou te fazer uma pergunta para você pesquisar. E depois você entra no chat e responde para mim no nosso canal de comunicação lá, sabe? Por que os Estados Unidos continuam usando milho, mesmo sabendo que é mais viável a utilização da cana-de-açúcar? Pesquisa e depois me conta, tá bom? Como são essas perspectivas de outras fontes de energia nos setores atuantes? Quais são essas outras fontes de energia e como elas têm incentivo, não têm? São empregadas, não são? Vamos entender melhor isso. Vamos ao quadro. E aí, através dessa relação, durante lá a Conferência de Kyoto, em 1997, foram definidos compromissos para a redução das emissões de gases causadoras do efeito estufa, com a participação de mais de 50 países. Entretanto, os Estados Unidos e alguns dos outros países não aderiram a esses compromissos em consequência dos possíveis impactos para suas economias. Já em 2015, o Acordo do Clima assinado em Paris foi concluído que não será possível a redução do dióxido de carbono na atmosfera sem o aumento da participação das fontes renováveis de energia. No entanto, ações efetivas para a implantação de acordo não foram definidas, como as fontes de financiamento para o desenvolvimento das tecnologias e projetos voltados às energias renováveis, bem como a compreensão da obtenção das energias elétricas através da utilização das energias renováveis. No Brasil, a capacidade instalada de produção de energia elétrica no final do ano de 2016 alcançou a 150,4 gigawatts, sendo 80,6% produzida por fontes renováveis, com 9,5 gigawatts de aumento em relação ao ano de 2015. E a energia por fonte hidráulica se destacou como potencial de 96,9 gigawatts, respondendo por 64,5% do total da energia gerada, seguido da biomassa com 14 gigawatts e 9,3% do total de energia gerada. E com perspectiva de crescimento de 18,6 gigawatts, o quadro apresenta aí para nós a expansão das fontes renováveis contratadas da capacidade instalada em megawatts. Ou seja, no Brasil,
foi nos dado que a fonte hidráulica, eólica, solar, elas juntas são as mais utilizadas nessa produção de energia elétrica. Outras fontes, elas são as menos utilizadas e esses valores mostrados para nós, eles são apontados em gigawatts. E o Brasil possui alto potencial energético por fontes de energias renováveis, sendo esse um fator que possibilita o desenvolvimento do país de forma segura, econômica e atendendo aos recursos e requisitos ambientais. A hidroeletricidade, que é a eletricidade vinda da energia das usinas hidrelétricas, se destaca na expansão e geração da energia do país, que produz mais de 60% da sua energia elétrica por fonte hídrica e na maior parcela do potencial ainda a ser explorado está localizado na região norte do país, local de decorrentes conflitos socioambientais. Dessa forma, planeja-se desenvolver projetos hidrelétricos com o objetivo de assegurar benefícios para a sociedade, considerando as restrições socioambientais e implantando ações de mitigação dos impactos causados. Nesse sentido, em sinergia com as demais fontes de energias renováveis, o PDE propõe um importante incentivo à exploração do potencial proporcionado pelas pequenas centrais hidrelétricas, que é o que nós chamamos de PCH, Pequena Central Hidrelétrica. E essas PCHs são uma alternativa para a diversificação da matriz energética em consequência do seu pequeno porte, custo de implantação reduzido e menor impacto ambiental. Observe o comparativo de uma central geradora hidrelétrica com a potência instalada de até 1 megawatt, uma PCH com a potência instalada de 1 megawatt até 30 megawatt e uma usina hidrelétrica com a potência instalada de mais de 30 megawatts. E apesar das PCHs terem o mesmo regime hidrológico de grandes usinas, operam de maneira complementar a estas e possuem potencial para substituir as termoelétricas em períodos úmidos, proporcionando tempo para a recomposição do estoque dos reservatórios das demais hidrelétricas. E as PCHs, elas são apenas um dos exemplos de energia limpa que pode ser utilizado. Elas estão sendo muito bem instaladas em algumas regiões de indústria ou de sítios, grandes centros rurais, em que há a passagem de um rio nesse centro, em que esse rio ele apresenta uma descontinuidade na altura, que ele tem uma pequena queda, não precisa ser bruta não, como uma cachoeira, mas que ele tenha uma descontinuidade nessa altura, porque eu posso trabalhar com a energia potencial gravitacional e também a energia cinética devido à velocidade dessas águas. E essas PCHs, elas são construídas nos leitos do rio mesmo, de maneira bem simples, não há degradação no ambiente, eu não preciso fazer barragem, apenas colocar os materiais necessários, os equipamentos, para que essa energia mecânica do movimento do rio seja transformada em energia elétrica. E assim eu posso utilizar essa energia elétrica gerada no próprio local, no próprio sítio, no próprio ambiente rural ou na própria indústria. E o que sobra, eu também posso disponibilizar e vender essa energia elétrica. Ela é uma energia renovável e limpa também, em que você não tem degradação do ambiente para sua instalação. Altamente eficiente devido ao seu tamanho, e o seu custo-benefício, então vale a pena entender como funcionam essas PCHs e como elas são instaladas, quais são os custos-benefícios para a geração de energia elétrica. As perspectivas também para a geração de energia limpa, quando a gente fala de energia eólica e de energia solar. Vamos entender melhor esses conceitos? Vamos ao quadro? Começando a falar da energia eólica, que a maioria dos parques eólicos são implantados em terra, entretanto, por causa da redução de locais adequados, mesmo com maior custo, também há parques implantados no mar. E por esse gráfico é possível verificar a evolução da potência eólica em
instalada no mundo. Esse gráfico ele traz para nós a quantidade dessas usinas eólicas que estão sendo construídas desde lá de 1996 até 2014, em que, ao passar dos anos, até hoje, 2020, essa crescente continua na instalação desses parques eólicos. Cerca de 84% da capacidade total instalada de energia eólica em nível mundial, no ano de 2014, apresentou-se concentrada em 10 países, tendo como destaque a China, com 31%, os Estados Unidos com 18%, a Alemanha com 10%, e o Brasil ele ocupa o 10º lugar, com 1,6%. Em 2001, foi até elaborado um atlas de potencial eólico nacional para entender onde seria adequado a construção dos parques eólicos brasileiros, apresentando as velocidades médias anuais do vento, os fluxos eólicos e diferentes parâmetros e dados estatísticos. Podemos constatar por meio desse atlas que o recurso eólico ele é mais aproveitado na região nordeste do país, em que a velocidade dos ventos é maior. Além da energia eólica, a energia solar vem se destacando e requer atenção especial devido às suas perspectivas positivas, como o rápido crescimento da capacidade instalada nos últimos anos, relacionado à redução dos custos, a grande potencial técnico de exploração e não poluição no meio ambiente durante a sua operação, entre outras tantas relações. A fonte solar representou uma parcela de apenas 1% do total da energia elétrica produzida no mundo. Entretanto, a utilização da tecnologia para a geração da eletricidade por meio da luz solar obteve expressiva expansão nos últimos anos. Ela cresceu 47% em 2004 a 2014 e passou da geração de 3,7 de gigawatts para 177 gigawatts. E olha aí esse gráfico para nós que traz a representação do ano de 2000 até o ano de 2014. E quem está mais à frente dessas relações aí da produção, da utilização da fonte de energia solar, está a África e o Oriente Médio. É importante a gente entender que a localização do Brasil favorece as condições adequadas para a produção de energia solar, tendo incidência mais vertical dos raios solares e proximidade com a linha do Equador, que diminui grandes variações de incidência solar durante os diferentes períodos do ano. Então, é importante a gente entender que é necessário investir nessas fontes limpas de energia, bem como entender e melhorar esses processos, os mecanismos da obtenção dessas energias. Quando a gente fala no parque eólico, por exemplo, você já chegou a ver um parque eólico de perto? Esses cataventos, eles são imensos! É lindo de ver um parque eólico, né? Muito bonito mesmo, ele é muito imenso. E você vê esse movimento, mas a gente tem que começar a entender qual é o estudo que pode ser realizado para amplificar essa obtenção de energia, para melhorar cada vez mais essa relação da energia mecânica com a energia elétrica e buscar atentamente essas alternativas de energia renovável e, mais importante, energia limpa. Agora chegou o momento de você finalizar o seu relatório e colocar quais são esses usos, os usos das fontes de energias renováveis e limpas, para que você possa mostrar para o seu cliente que é importante fazer essa substituição da energia advinda dos combustíveis fósseis para fontes limpas de energia. Vamos ao quadro. Nessa etapa, então, será necessário verificar as perspectivas nos setores de energia limpa e relacionando com a capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil e no mundo. É crescente a utilização das energias renováveis no Brasil e no mundo,
quais são as perspectivas futuras de aproveitamento dessas energias renováveis e, por último, quais as fontes de energias renováveis que mais se destacam no âmbito nacional e internacional. Então, para começo de conversa, é necessário entender que a capacidade instalada da geração de energia elétrica no mundo, segundo a estimativa da MME lá no ano de 2016, foi de 6.450 gigawatts, sendo 33% por fontes renováveis e obteve um crescimento de 188 gigawatts no ano, dos quais 72% são por fontes renováveis. As energias solar e eólica foram responsáveis por 55% desse crescimento e, no nosso país, as fontes renováveis apresentam 90% do crescimento da geração de energia, sendo possível observar que a utilização de energia renovável no Brasil é crescente. Já a IEA, International Energy Agency, estima-se que a demanda no mundo por energia elétrica deverá aumentar em torno de 70% até 2040. E ela prevê também que no ano de 2030 a produção de energia elétrica por fontes renováveis excederá a energia produzida pelo carvão, fonte não renovável e a mais utilizada no mundo. E aí a gente entende também que outras fontes de energia elas vêm se destacando, como a energia eólica e energia solar, em que é possível a obtenção da energia limpa através da exploração desses recursos advindos da energia solar e da energia eólica, que talvez hoje, dependendo da situação em que se encontra a empresa, a indústria, a casa, o comércio, seja o maior investimento, o melhor custo-benefício, dependendo da situação, a utilização da energia eólica, dependendo da situação, a utilização da energia solar. Para os fins comerciais e residenciais, a energia solar ela é a mais indicada. Então é bom você colocar tudo isso no seu relatório para finalizar esse relatório e entregar para o seu cliente e falar, olha, vamos trocar aí, vamos rever pelo menos outras fontes de energia para que sustentavelmente a gente comece a utilizar a energia de fontes naturais, renováveis e também fontes limpas. Esses conceitos de energia renovável, energia limpa, é importante a gente aplicar em situações específicas que podem acontecer no nosso dia a dia. Vamos ver um exemplo da diversificação da matriz energética? Então, esse exemplo ele diz o seguinte: você é especialista na área da engenharia e durante uma palestra foi questionado sobre a dependência do Brasil em relação às usinas hidrelétricas e sobre quais fontes de energia são eficazes para complementar de forma segura o fornecimento de energia nos próximos anos. E como você pode trabalhar com esse questionamento? Dessa forma, os incentivos na implantação de projeto de outras fontes renováveis de energia são necessários, como a instalação das PCHs, que são pequenos centros hidrelétricos, onde eles apresentam o mesmo regime hidrológico das grandes usinas, mas operam de maneira complementar essas grandes hidrelétricas e possuem potencial para substituir as termoelétricas em períodos úmidos, proporcionando tempo para a recomposição do estoque dos reservatórios e das demais hidrelétricas. É importante investigar mais a fundo o que são essas PCHs, como elas são instaladas, quais são os valores da instalação, justamente porque elas são utilizadas para obtenção de energia elétrica de fonte renovável e essa energia elétrica que é obtida, ela é uma energia elétrica limpa. Então, o melhor dos mundos para nós tem o menos possível de custo ou de interação negativa com o meio ambiente. Tenho também a energia solar como opção e o Brasil ele tem condições ideais para a produção da energia advinda do sol, apesar do seu grande potencial, ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento de aplicação, deve ser mais utilizado e estudado. E também temos a opção da energia eólica,
que é a energia produzida a partir da força dos ventos, gerada por meio de aerogeradores. No Brasil, o local que mais se tem aproveitamento desse tipo de recurso está na região norte e nordeste. Assim, então, você tem essas três principais opções que são as mais viáveis hoje para a obtenção da energia de fontes renováveis e energia limpa. Mas a gente tem algumas outras opções também que devem ser levadas em consideração. E aí cabe uma análise, um estudo a mais sobre isso, principalmente com a relação do custo-benefício, principalmente o custo ambiental para a obtenção da energia específica. Qual é o custo-benefício da energia solar? Vamos entender um pouquinho melhor como isso ocorre? Vamos ao quadro. A gente tem aí uma relação com três pontos específicos que traz para nós esse custo-benefício da energia solar. Primeira coisa, quando a gente instala esse processo de energia solar, de obtenção de energia solar ou até mesmo do aquecimento dos fluidos na casa, a valorização do imóvel. A energia solar ela é mais barata que a convencional na rede. E o custo mínimo de manutenção, se você aplicar esse sistema solar fotovoltaico, tem custo de manutenção muito pequenos, já que apenas os painéis solares devem ser limpos periodicamente. A própria chuva se encarrega de realizar a limpeza geral. O único cuidado é que não há obstrução da luz nas placas, que deve reduzir a sua produção. Então, a limpeza é o maior problema seu que você tem que resolver. Mas olha só, valorização do imóvel, energia solar mais barata, custo mínimo de manutenção. Isso é ótimo para a aplicação aí da energia solar, para a utilização da energia solar na residência, por exemplo. E hoje, os grandes projetos que estão sendo construídos e desenvolvidos de prédios, por exemplo, ou de shoppings, ou de áreas comerciais, até mesmo esses condomínios de casa, sabe? Não só condomínios residenciais de prédio, eles já estão sendo construídos com essa vertente, analisando, já aplicando, já entregam o prédio pronto com esses painéis solares, tem a área de arboreação, tem a área também de sustentabilidade em que é utilizada as águas das chuvas para, por exemplo, utilização dessa água de chuvas para lavagem de calçadas ou para aguar as plantas do condomínio ou ainda para utilização das águas no banheiro ali, nas descargas e tal, entre outras situações. Isso já vem acontecendo. E isso é muito importante porque traz a consciência sustentável da melhor utilização dessas energias, né? Que no fim de tudo é isso que a gente tem que entender. No fim de tudo é isso que a gente precisa entender, relacionar a consumir de forma sustentavelmente, a entender como melhorar o ambiente em que eu estou hoje, mas pensando também no futuro, como eu posso deixar o ambiente melhor, como eu posso trabalhar com essas relações ambientais, de sustentabilidade, para que no futuro a fauna e a flora seja reconstruída. A gente está tendo tantos problemas hoje, né, com queimadas, com algumas outras situações. Como trabalhar com isso para reconstruir, para que no futuro o nosso ambiente ele esteja de maneira mais apresentável, mais sustentável, em que a gente possa continuar extraindo esses recursos naturais dele para obtenção de energia, para geração de energia e consumo próprio também, né? Essa é a grande jogada de compreender quais são esses recursos naturais para aplicar bem e gerir bem esses recursos energéticos para nós, no nosso dia a dia, melhorando o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de relacionar, enfim, com o desenvolvimento científico e tecnológico das coisas todas aí que vão aparecendo para nós dia a dia, dos materiais novos que vão aparecendo para nós dia a dia, é importante a gente gerir de maneira sustentável cada um desses recursos. Bom, vamos ver tudo que a gente viu na aula de hoje, vamos recapitular?
Nós falamos sobre os combustíveis fósseis, entendemos quais são os combustíveis, principalmente, né, a gente falou do petróleo, a gente falou do gás natural, falamos do xisto betuminoso e também falamos do carvão mineral. Existem outros, mas a gente falou principalmente desses que são os mais importantes. Falamos também das fontes alternativas de energia, as perspectivas dos setores da energia limpa, principalmente trabalhando aí com as fontes de energia em que a gente traz maior relação, maior utilização, como a energia eólica e energia solar, tá? A gente vai chegando ao fim dessa nossa disciplina, uma disciplina tão importante para o seu futuro profissional, no desenvolvimento dos projetos que você vai fazer daqui para frente, já está sendo cobrado a tal da sustentabilidade, já está sendo cobrado um olhar atento ao ambiente. Ah, você vai construir um condomínio aqui, vai degradar o ambiente, o que você vai fazer? Então, a gente tem que entender qual é a proposição que a gente tem, esse custo-benefício, essa troca. Olha, eu vou trazer de volta tudo que eu extraí do ambiente, vou reflorestar ou vou aplicar, tratar do ambiente de maneira sustentável, de maneira cuidadosa. Isso é importante a gente olhar. É importante a gente sempre questionar quando chega e fala, essa fonte aqui é uma fonte limpa de energia. Ah, é fonte limpa de energia, como é o caso da energia nuclear. É uma fonte limpa, é mesmo. Mas e a extração do urânio 235 e o refinamento dele? Porque ele tem os isótopos lá, urânio 234 e urânio 238. E essa refinação e a extração agride o meio ambiente. Então você tem que começar a questionar as coisas. Tenha esse hábito de investigar, de pesquisar, de entender se realmente a fonte de energia que você vai substituir ou que você vai indicar no projeto, ela é uma fonte de energia limpa. Se não for limpa, e mesmo as que são, você precisa olhar o custo-benefício dela, desde o processo de extração dos componentes até a sua aplicação. Por exemplo, no painel fotovoltaico, tem extração do silício. O silício é um material semicondutor, estritamente semicondutor. Como que se dá essa extração do silício? Eu tenho danos no ambiente ou eu consigo extrair de uma maneira mais consciente que não gere danos no ambiente para que eu possa produzir energia limpa? Então, todo esse processo deve ser analisado. É isso que a gente chama de sustentabilidade, algo sustentável, que o custo-benefício seja eficiente, seja favorável para os dois lados, tanto para o ambiente, que é a nossa casa, a gente precisa dos recursos que ele oferece, a gente precisa do que é demonstrado, o que é ofertado por ele, mas a gente também precisa cuidar dele, porque senão, como os nossos processos humanos eles são muito rápidos, não dá tempo do ambiente se reestruturar. Eu assisti uma reportagem muito interessante das queimas que estão tendo no Pantanal agora. E um biólogo, ele estava falando que ele andou assim na mata que já foi queimada e a mata que ele estava andando tinha sido queimada ali fazia 1 ou 2 semanas. E a hora que ele andando naquelas cinzas, olhando no chão, depois você dá uma procurada, essa reportagem ela está disponível na internet desse biólogo. A hora que ele ia andando no chão e olhando, ele já começou a ver brotinhos verdes. Então a mata, o ambiente, ele tem por essa natureza dele próprio se regenerar, se reorganizar. Só que o tempo de regeneração é muito longo, perto do nosso tempo aqui na Terra, né? Da vida média de uma pessoa que hoje está de 75 a 80 anos. Então é importante a gente ajudar esse processo, a fazer sim, utilizar a tecnologia ao nosso favor para melhorar o nosso ambiente, melhorar a nossa sociedade, melhorar o nosso jeito de trabalhar e de viver, concordo. Porque tem muita coisa boa acontecendo com o desenvolvimento da tecnologia e tem muita coisa melhor ainda que vai chegar. Mas a gente também tem que usar tudo isso para deixar favorável o ambiente, para que a gente continue vivendo em equilíbrio. É uma via de mão dupla, sabe? A gente utiliza, mas a gente cuida também para cuidar desse ambiente. Bom, obrigada pela sua participação na aula de hoje e na nossa disciplina. Eu espero que esses conteúdos auxiliem muito você no desenvolvimento dos seus projetos futuros, para que você possa, de uma maneira ou outra agora, olhar com um olhar diferente para essa área da obtenção de energia e utilização da energia elétrica, para que seja feita sempre, independente de onde estiver, quem estiver usando de maneira consciente, tanto a obtenção como a utilização.
bons estudos, releia os capítulos, veja todos os conteúdos que foram abordados, faça os exercícios que o livro propõe, fale mais, veja mais sobre esse assunto, pesquisa mais, que é um assunto que está em alta agora e que pode ser o seu diferencial no desenvolvimento de um projeto ou na sua vida profissional. Eu te vejo adiante, bons estudos, até breve, tchau, tchau.